vindo, e isso é uma verdade desapercebida. Nós ouvimos também o nosso irmão Natanael pregar com muita propriedade sobre o texto do Gênesis, aonde o texto lido por ele, haja e ouve, haja e ouve. E a gente também ouviu o irmão Ney passear na Bíblia Sagrada falando acerca da oração, e foi externado com muita propriedade sobre a oração de Daniel, que por sua vez sofreu uma conspiração terrível. As pessoas que estavam do lado do rei e galgava o seu bem-estar, conspirou contra Daniel. Ele fez o edito e assinou com o seu anel, aleluia, o rei, aleluia, irmão, aonde fez as suas estatuetas e onde todos tinham que adorar. Nós ouvimos falar que Daniel era homem de oração, e o texto diz que pela janela do seu palácio, aleluia, ele se curvava 3 vezes ao dia, perdão, pela janela da tua casa, pois Daniel não residia em palácio, residia em casa. E nós começamos a ver e pedir a Deus que nos desse a direção acerca do que esses homens falaram aqui nesta noite. E o Deus de Israel nos deu o livro de 2 Reis, versículo de número 20, onde fala de um texto que é bastante conhecido, onde fala de um texto que é corriqueiro na igreja, mas que Deus trouxe esta noite, e eu fui embalado na palavra dele quando ela diz que o nosso Deus, aquele que é poderoso para salvar, aquele que não é filho do homem para que minta. Eu vou embalado no texto que Deus escreveu, onde ele diz que a tua palavra se renova a todo dia. A palavra de Deus, irmão, é como um rio que desce as águas, que todos os dias as águas se encontram descendo, mas que sempre é renovada. Por isso o texto que nós lemos aqui diz que o rei, aleluia, entrou no seu palácio, estava introduzido em teu quarto quando o profeta Isaías, um dos maiores profetas, o profeta que mais vaticinou acerca do mestre, o profeta que mais fala, o mesmo profeta que em Isaías 11 narra com tanta propriedade acerca do que aconteceria 842 anos antes. Ele vai ao meio de uma praça e começa a verbalizar no meio daquele povo, dizendo: surgirá o Redentor da linhagem de Jessé, ele será forte para a eternidade, o conselheiro. Você tem que ser um profeta dos profetas, irmão, para noticiar uma coisa que só vai acontecer depois que você morrer, depois que outra geração morrer. E 842 anos depois, estava lá a profecia, e ele era tão ousado que ele profetiza não só acerca do mestre, profetiza também acerca daquele que haveria de preparar o caminho. Ele fala que nasceria um tal João Batista, o seu nome seria a voz do que clama no deserto, a voz do que clama no meio do povo. Deixa eu te falar aqui, querido, a gente acha que emprega em púlpito, que emprega em caminho para a multidão, a gente acha pessoas que passem pela igreja e digam: será que a igreja está cheia hoje para pregar? Será que tal evento está cheio? Mas a gente não acha a voz do que clama no deserto. Aqui tem voz que clama no deserto. Isaías não brefava, não brefava. Isaías tinha muita propriedade em suas profecias. E é quando ele se depara em uma situação que para ele não era comum, não era rotineira. Isaías está indo profetizar agora, não para quem está lá embaixo, está indo profetizar para quem está lá em cima, irmão. Está indo profetizar para alguém que era rei. E o texto diz que ele entra nas dependências do palácio, e a palavra externada é: põe a tua casa em ordem, tu morrerás e não viverás. A geração do século 21 não é chegada a ouvir esse tipo de profecia. A geração do século 21 é chegada a ouvir: receba carro, receba casa, receba agora uma moto nova, receba agora um casamento, receba agora a chave de uma porta aberta. A geração do século 21 é chegada a receber esse tipo de profecia. Às vezes a pessoa está todo torto, toda torta, e ainda vem os profetas para profetizar em cima. É porque ele profetiza em cima da sua própria vontade, profetiza em cima do seu próprio querer. É por isso que o texto que leva a narração do rei Isaías, ele diz: assim diz o Senhor, e não eu. Você está entendendo? O apóstolo Paulo nos dá uma referência muito grande do que era profetizar acerca do que nós achávamos e acerca daquilo que Deus falava. Quem não viu, quando o próprio Elias, um dos maiores profetas que tinha respaldo, aleluia,
segundo a minha palavra. Ele era profeta para profetizar segundo a palavra dele. Mas acontecia no ato. Não era a profecia que levava mais tempos para acontecer, irmão. E hoje o que tem de profeta profetizando mentira por aí. Hoje o que tem de profeta profetizando dizendo, eu estou vendo, e não está vendo nada. Hoje tem profeta dizendo que vê bola de fogo, que vê isso, que vê não sei o que. Eu estava aqui olhando e vi uma luz acendendo. Quem não sabe de uma história que eu falei aqui um dia, que um cara estava no monte. É por isso que monte é perigoso, irmão, para aqueles que não têm o pé necessário. É por isso que monte é um perigo para aqueles que não sabem que é Deus, que não levita, que não medita. Não adianta nós pularmos, profetizarmos, rodar na igreja, pular de peão, se não formos alicerçados na palavra de Deus, que alguns daqui vamos levar para o céu. Na vassoura de caia, uma vez no monte, o vaso de um lado para o outro, um lado para o outro orando, e o outro olhando ele de longe, aleluia. A noite toda onde o vaso ia para um lado, ia para o outro, e ele de cá olhando, disse, irmão, quando você estava do outro lado, eu vi uma luz piscando atrás de você, eu vi uma luz que te acompanhava, uma luz verde, e eu perguntei a Deus o que era aquilo. Ele disse que para mim a luz piscando verde simbolizava a prosperidade. Deus vai te encher de prosperidade. O varão perguntou, aonde foi essa luz? Ele disse, foi no teu bolso, eu vi piscando. O varão disse, foi a luz do meu celular, meu filho, o meu celular descarregou. Deixa eu te dizer uma coisa, não cai em qualquer profecia, não cai em qualquer história, não cai. Vai pregar para entender isso aqui. O texto diz que quando esse profeta entra, ele entra para a pobreza. E ele diz, põe a tua casa em ordem, tu morrerás e não viverás. E o texto diz que ele vai para fora. E quando ele chega do lado de fora, antes de sair do palácio, o que é que Deus faz? Deus toca no coração do profeta para profetizar o contrário. Você sabia que o ser humano, aleluia, tem uma qualidade, e ele tem uma negatividade junto com ele, uma qualidade e uma negatividade. Daqui a pouco eu vou te explicar. Quando o rei profetiza a morte, perdão, quando o profeta profetiza a morte do rei, o texto diz que ele se inclina para a parede e começa a chorar. Profetizou a morte. E assim, irmão, imagine alguém chegar para você, te levantar e dizer, põe a tua casa em ordem, querido. Amanhã mesmo tu estará morrendo, ou hoje mesmo. E não era qualquer profetinha, era o profeta Isaías, conhecido, renomado, aleluia. E o texto diz que ele profetiza que põe-se a casa em ordem. E o rei agora chora. E o texto não diz que ele chora pouco, ele chora muitíssimamente. E o texto diz que nesta meio tempo, o profeta recebe a ordem de Deus para voltar trazendo a bênção. E diz para ele, rei, não precisa, meu rei, o senhor chorar mais. O meu Deus manda te dizer que ele mudou os planos. Por que ele mudou os planos? Porque ele viu lágrima. Olha para o seu irmão e diga, lágrima faz Deus mudar a rotatividade da nossa vida. Não interessa se alguém diz que você é chorona, não interessa se alguém diz que você é chorão, porque tudo você chora, irmão. A lágrima mora aos pés de Deus, está escrito isso. Quando ele chora, as suas lágrimas atingem o ponto, irmão, aleluia, mais alto da terra. Ela vai lá no céu, faz um reboliço no coração de Deus, e Deus muda a sua história, querido. O texto diz que Deus lá de cima diz, ei, Isaías, volta lá, vai, diz também que eu não vou matar mais ele. E quando ele profetiza isso, o que é que acontece? O rei não acredita. Esse é o pessimismo do povo de Deus. Acredita na morte, mas não acredita no Deus que dá vida. Você vai conseguir entender aqui? Ele acredita no Deus que pode dar a morte, mas não acredita no Deus que dá vida. Eu não sei como foi que você entrou aqui. Se você entrou aqui com sua vida acabada, seu casamento morto, sua vida financeira morta, eu não sei o que foi que você entrou aqui dizendo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz hoje. Eu não sei se você entrou aqui com sua família morta. Eu não sei se você entrou aqui, querido, nesta situação. É por isso que Isaías profetiza, aleluia, para 842 anos depois, porque ele tinha certeza do que ele estava falando. Surgiu o Redentor da linhagem de Jessé. Quando Jesus morreu, desceu à sepultura, irmão.
daqui com Deus. Você vai sair daqui com vida, querido. Chorou até não haver mais lágrimas. Quando o profeta profetiza a bênção, eles tomam a cara. Como vai ser isso? Eu preciso de um sinal. Que sinal me será dado? Os textos perseguem as entrelinhas da Bíblia, deixa claro o que eu vos falo. Ele diz: que sinal me será dado? Se é com Jesus, ele pega embaixo. Porque quando o povo veio atrás de Jesus e disse: Jesus, eu quero um sinal. Jesus, eu quero um sinal de que você é o Messias. Jesus disse: a ninguém será dado nenhum sinal, a não ser o do profeta Jonas. Você consegue entender isso? Ele estava dizendo: eu vou morrer. Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias. No terceiro dia, o peixe teve que cuspir. Assim será a morte, meu irmão. Ela vai até me tragar, mas no terceiro dia eu vou ter que ressuscitar. E ele ressuscitou para quê? Para te dar vida, querido. Ele ressuscitou para trazer para a sua vida a vida. E não foi uma vida qualquer, foi vida em abundância. E não foi uma vida qualquer, foi uma vida poderosa. Não interessa quem está apostando em você. Não interessa quem está dizendo que você vai. Não interessa, querido. Eu quero te dizer uma verdade, irmão. A palavra de Deus diz que Ele vem e enxuga do nosso rosto todas as lágrimas. A sua lágrima não cai no chão em vão. Tem um Deus limpando as tuas lágrimas. Tem um Deus que é Deus de justiça, irmão. Tem um Deus que limpa do teu rosto todas as lágrimas. Ele chorou. Chorou e chorou abundantemente. Glória a Jesus. O homem estava com a doença que era para a morte. E ele chorou e chorou abundantemente. Glória a Deus. Você sabia que tem pessoas que não choram mais, querido? Não conseguem mais chorar, secou. Tem pessoas que ficaram tão duras no seu íntimo que não conseguem mais chorar. Já foi tão decepcionado, tão decepcionado. Talvez alguém disse que você, aleluia, apostaria que você não chegaria até os dias de hoje. Talvez alguém disse que suas lágrimas eram falsiosas e você hoje não chora mais. Você retém a sua lágrima. Mas o Deus de Israel está mandando eu te dizer, querido. O Deus de Israel está mandando eu te dizer, querido. Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus poderoso. Ele ainda é Deus todo-poderoso. Ele ainda é Deus todo-poderoso. Ele ainda é Deus todo-poderoso. O que é que faz esse moço mudar a trajetória dele? Já que a vida dele estava para a morte. As lágrimas em abundância. E um detalhe que não quer calar. Talvez você nos dias de hoje esteja fraco. Talvez você nos dias de hoje não seja mais aquele do mesmo dia que você começou. Talvez você nos dias de hoje esteja, aleluia, fraco, irmão. Tão fraco que você tem vergonha de falar. Tão fraco que você é arrastado por Deus para chegar até a igreja. Talvez você diga assim: meu Deus, nos dias de hoje eu sou uma vergonha espiritualmente falando. Talvez você diga: meu Deus, cadê aquela mulher que quando dobrava o joelho ia até as tantas da madrugada? Cadê aquela mulher que ainda bem não acordou, saía para o ciclo de oração? Cadê aquela mulher, cadê aquele homem que tinha preceito a obra? Cadê aquela mulher que quando saía não olhava para o erro do irmão, não olhava para o erro do outro, eu olhava para o alvo e o alvo era o Senhor. Talvez você pergunte nessa noite por essas coisas, irmão. Talvez você esteja dizendo: Deus, eu estou fraco. Mas eu quero te dar um conselho aqui, querido. Ele também estava fraco. O que ele fez a Bíblia não narra. Os seus servos a Bíblia não narra. Mas ele lembra para nós qual foi a sua oração. Ele disse: lembra, pois, Senhor, de quando eu fui fiel a ti e andei nos teus caminhos. Talvez um dia você andou nos caminhos dele. Talvez um dia você esteve forte, se enfraqueceu por alguma manobra, algum filho do diabo, alguma filha do diabo, entrou no teu caminho e veio minar seu ministério. E você deu ouvido a essa voz do diabo, você deu ouvido a voz do Éden, e você está achando que é o final da tua história, querido. Ele está dizendo que você vai fazer uma oração nesta noite. Você não vai orar para os dias de hoje, querido, porque nos dias de hoje você talvez esteja igual a Ana, só orando e balbuciando. Talvez você nos dias de hoje esteja igual a Ana. A Ana nem curvou a cabeça, a lágrima começa a descer. Mas deixa eu te falar, irmão, nessa noite Deus está me levantando como profeta ali, para mandar te dizer que o Deus de Israel concede a tua petição pelas tuas lágrimas.
Ele chorou muitíssimamente e disse: lembra, Senhor, não lembra por dia de hoje não, que eu estou no erro. Não lembra por dia de hoje não, que eu estou meio errado, eu estou meio atrapalhada, eu estou meio atrapalhado. Não lembra dos dias de hoje não, mas lembra o dia que eu tive forte. Lembra do dia que eu estava com toda a fortaleza, que eu orava, que eu consagrava. Lembra daquele dia que você não dormia sem ler a Bíblia. Lembra daquele dia que você não dormia sem orar. Lembra daquele dia que você não tinha atrapalhação nenhuma no teu caminho. Lembra daquele dia que você nem pensava, aleluia, em sexo na tua vida. Lembra daquele dia que você consagrava para Deus. Lembra daquele dia que você vomitou ao ver o cheiro de uma cerveja ou ao ver a fumaça do cigarro. Lembra daquele dia nesta noite. Lembra daquele dia que seu marido falou alguma palavra pesada e você disse assim como fala Satanás para você: eu vou para a casa do Senhor. Lembra daquele dia que alguém chegou para te contar algum tipo de coisa que veio para fundo do teu coração, mas você disse para trás: meu Deus, Satanás. Lembra daquele dia que você era forte. Lembra desta noite, diz para Deus: Satanás, sai da frente, eu estou me levantando. Ele cachorro que fala na certa. Lembra daquele dia? Aí vai o pessimismo. Bota a tua casa em ordem, o cara recebe. Tu vai prosperar, vai viver dizendo: como é que eu vou saber disso? Começa um problema aqui. Nós seres humanos somos mais fácil crer na coisa ruim do que crer na coisa boa. Aleluia. Crer naquilo que não vai adiante do que crer na coisa de Deus, irmão. Somos assim. Somos a igreja do Senhor, a igreja do século 21. E somos uma igreja voltada a receber as profecias vãs. Talvez você não saiba. E talvez o diabo tenha entrado na sua casa em forma de quê? De crente. Foi na tua casa, dançou no mistério, disse que quebrou laço aqui, quebrou laço lá. Irmã, estou vendo a pomba gira aí na vida de seu marido. Acabou o seu casamento. Você começou a crer naquilo que o irmão falou e começou a perseguir ou vice-versa. Talvez a sua palavra de maldição e disse: olha, mãe, você está aqui, eu estou vendo assim, ó, uma contenda no seu lar. E você creu nessa profecia do diabo e o seu lar começou a virar uma contenda. Eu quero te dizer que a gente vai lembrar, pô, do dia que a sua casa tinha paz. A gente vai lembrar nessa noite do dia que você era feliz. A gente vai lembrar nessa noite essa profecia do diabo que o Satanás lançou na tua vida, lançou na tua casa. Deus está desfazendo aqui nesta noite. Deus está mandando eu te dizer: te prepara, os meus tempos vai voltar. Glória a Deus. Deixa eu te falar. Primeira coisa para os meus tempos voltar. Vocês não querem saber? Se vocês quiserem mudar 2, 3, você pergunta: 1, 2, 3, o que é, pastor? Vocês não querem saber não. 1, 2, 3. Escuta para vocês saberem como é que o bom tempo volta. O texto diz que o moço pega o machado, e o machado era emprestado. O machado era emprestado. O machado era emprestado. Observe o que acontece daqui por diante. O texto diz que o machado caiu em um lago. O dono do machado não era o mesmo que deixa cair. E por isso ele se desespera, pois o machado era emprestado. Quando o profeta chegou, Jarlene, o coração dele se alegra. Chegou o profeta e desesperado ele estava: mas meu Senhor, me acorde, pois o machado era emprestado. Olha qual é a palavra do profeta Isaías: então diga-me, aonde foi que caiu? Primeira coisa que a gente tem que se lembrar hoje: aonde foi que caiu? Aonde foi que começou o erro? Está entendendo aqui? Lembra, pois, aonde foi que caiu? Foi aqui que eu caí. É aí que está o problema. Lembra, pois, onde caiu? Quando no livro de Apocalipse, ora lido por vós outros,
O texto diz que Jesus também manda ao povo lembrar. Lembra, pois, aonde caiu, e volte a fazer as primeiras obras. Você está entendendo? Não tem negócio de que foi você que olha para cá. Não tem negócio de que foi você que errou, nem eu que errei, não. É lembrar de onde caiu para que não caia mais. Voltar a fazer as primeiras obras. Pastor, o senhor quer dizer com isso? Tem coisa que você não vai daqui para diante, não, irmão. Tem casamentos que estão se acabando porque quer ir no lugar errado para diante. Não. Tem que recomeçar. Reconquista. Você está entendendo isso aqui? Tem que haver uma reconquista. Lembra, pois, onde caiu. Lembra, pois, onde caiu. E começar a procurar, querido. Lembra da moça que dentro da casa perdeu o que? A dracma. Ela perdeu a dracma dentro de casa. O que viria a ser a dracma, senhoras e senhores, pastor, que aqui se encontra? O que viria a ser a dracma? Um colar com 10 esfinges, 10 pedras ou 10 moedas, que perdendo uma delas, caindo uma delas, perdia todo o valor. Não adiantava ter 9. Uma perdendo, saía todo o valor. E ela diz: ai que perdi a minha dracma. Você está entendendo aqui? O que viria a ser a dracma para você nesta noite? O que viria a ser a dracma de Deus para nessa noite para você? Talvez a sua dracma não seja no monetário, irmão. Talvez a sua dracma não seja um valor monetário. Para o apóstolo Paulo, a dracma era o lenço que onde ele passava levava cura. Para Pedro, a dracma era a ousadia de dizer ao paralítico: levanta e anda. Para Davi, a dracma era a importância de saber que Deus tirou ele do anonimato, de trás das ovelhas, e fez assentar em meio do príncipe e princesa. Para Salomão, a dracma era a sabedoria dada por Deus para dar a série que modify. Para aquele que foi chamado o homem mais forte do mundo. Para Sansão, a dracma era as forças que eram introduzidas por Deus pelos teus cabelos. E para você, o que era a dracma de Deus nesta noite? Para você tem que recomeçar, tem que pedir perdão. Tem que recomeçar, pede perdão, irmão. Tem pessoas que querem chutar o pau da bandeira, não. A Bíblia diz que ela faz uma coisa: acende. Acendeu o quê? Acendeu o quê? A candeia. A candeia. Acendeu a candeia, irmão, e varreu a casa diligentemente. O que é diligentemente? É correndo com diligência. Quem saiu em diligência sabe que é minucioso. Você está entendendo? Ei, roupa suja se lava. É falando a fulana, falando a ciclana, falando a bertana, falando a fulana. Não vai lavar nunca. Glória a Deus. Você está contando a pessoas que talvez esteja até se alegrando com sua derrota e não sabe. Você está entendendo? Porque eu estou passando a situação. Glória a Deus. Irmão, quando você sai daqui, o cara está comemorando. Tem que passar mesmo. Só anda no pecado, só anda torto. É isso aí mesmo. Glória a Deus. Você está entendendo aqui? Varrer a casa diligentemente. Lembra, pois, onde caiu. Se caiu aqui, eu vou ter que encontrar. Você está entendendo? Se seu casamento é de Deus, ele não pode acabar, meu irmão. Se sua família é de Deus, ela não pode acabar. Se essa porta de um tempo que abriu foi Deus, não pode fechar. Você está entendendo aqui o que Deus está falando? Mas você tem que lembrar nessa noite. E como foi que o rei conseguiu a bênção dele? Com muita lágrima, meu irmão. Glória a Deus. Chora nos pés do Senhor. Se humilha nos pés dele. Conversa com ele. Glória a Jesus de Nazaré. Está provado nas entrelinhas da Bíblia Sagrada que nosso Deus não aguenta ver lágrima. Está provado que as lágrimas
durante 3 dias e 3 noites. Se humilhou perante o Senhor. Deus não matou ninguém, porque houve humilhação. Quem não se lembra da moça que saindo da cidade, e aqui está uma prova cabal de que Deus ressuscita. Aleluia. Escute, irmão, quando a moça vai saindo da cidade qual? Nínive. O texto diz que ela vinha chorando. Jesus aproxima-se dela e diz: mulher, não. Ele não aguenta ver você chorando. Mulher, não chores. Glória a Deus. Charabanta séria. Chauí que ponte que plata casté que faz. Mulher, não chores. E ele vai em direção ao defunto. E o texto diz que ele toca no esquife. O que vinha a ser o esquife? Um pedaço de madeira com o corpo envelopado em cima. Ele tocou no esquife. Talvez o seu casamento esteja morto aqui. Talvez até suas perspectivas de vida esteja morta aqui. Talvez os planos que você fez esteja morto. Talvez você sonhou com a faculdade. Talvez você sonhou com o seu próprio ambiente de trabalho. Talvez você sonhou com um novo emprego. Talvez você sonhou em prosperar. E você botou tudo isso, os teus sonhos, os teus projetos foram todos jogados fora. Talvez o diabo disse: eu estou matando os teus sonhos. Talvez o diabo disse: não, você não tem condições. Você não pode mais estudar porque você tem um filho, tem uma filha. Você não pode mais prosperar porque agora você tem toda a responsabilidade de mãe. Talvez alguém disse: você não pode mais ser feliz porque teu marido te abandonou e você agora é uma mãe solteira. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: eu não posso mais ser uma mulher feliz porque o homem que eu amo não me dá carinho, não me dá amor. Eu quero te dizer nesta noite, querida, se você entrou aqui nesta noite, nessa circunstância, Deus nesta noite está tocando nesse esquife. Ele está dizendo: eu vou te dar. Deus fez. Você está entendendo aqui? Está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu não sei o que foi que ele disse nessa noite, mas Deus está entrando, está dizendo: ei, filho, mulher, não chores. Não chores. E ele toca no esquife. Tocou no esquife. E a Bíblia diz que o morto reviveu. Consegue entender o que Deus está falando aqui? O morto